A paz do Senhor, querido professor, nós estamos em mais uma pré-aula da nossa EBD Online e a lição do nosso trimestre que nós vamos comentar, um trimestre muito maravilhoso, fala sobre uma viagem pelo Novo Testamento. E a lição de hoje é a número 6, vamos tratar especificamente do livro de Mateus. O texto base que nós vamos estudar: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É importante a leitura diária, a gente convidar os nossos alunos, e no dia a dia mesmo, durante a semana, passar para eles, escolher nossos alunos mesmo, para estarem fazendo essa leitura sobre a lição diária. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, Mateus 5, de 1 ao 17, e hoje vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Na lição passada, nós começamos entendendo os evangelhos, e aí entrou nessa linha de estudo os evangelhos sinóticos. E hoje, falar sobre Mateus, nossos objetivos, eles têm como identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus, e aí estudar na sua integridade, né, especificamente, conhecendo suas características, e o próprio objetivo, o segundo, vai dizer conhecer os temas ensinados por Jesus no livro de Mateus, e o terceiro, saber a importância dos ensinos do Rei dos Reis para nós. Então, a Bíblia em si, todo o Novo Testamento, que também faz parte do nosso trimestre, tem uma importância muito grande na nossa vida, e fazer destacar com os nossos alunos essa importância de estar lendo a palavra de Deus, essa relação com a palavra de Deus que serve para a edificação da nossa vida, e os ensinos deixados pelos servos do Senhor, que servem de também experiência para nós, enriquecimento da nossa fé. O primeiro ponto vai falar o Evangelho do Rei. E aí você, como lá no próprio objetivo, um dos primeiros, diz, identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus. A gente vai encontrar aqui no primeiro ponto o Evangelho do Rei, e vai tratar sobre quem era Mateus, né? E é bom a gente trazer essa biografia de Mateus, para que os nossos alunos eles compreendam, como o texto vai dizer, o cobrador de impostos, chamado para ser apóstolo, foi escrito para os judeus. Então, dentro do próprio livro, a gente vai estar identificando esses pontos específicos. Mostrar também e provar que aos judeus a realeza de Jesus, sua linhagem divina, e que nele estavam se cumprindo suas promessas, né? Então, é importante mostrar aos nossos alunos que o livro de Mateus, como os demais, eles tinham um objetivo focado dentro das especificidades. E quando ele vai falar sobre a questão do reino dos céus, a gente vai vendo dentro do livro quantas vezes, dezenas de vezes, essa expressão vamos encontrar no livro de Mateus. A própria interação do texto, da lição, de acordo com o número estimado de alunos, né? Hoje você vai ser o rei da classe, à medida que forem chegando, e aqui tem uma interação para que a gente possa trabalhar com eles. E eu achei muito importante, à medida que forem chegando, peça que retirem e leia silenciosamente, que hoje você é o rei da classe. E no decorrer da aula, ele nos orienta aqui, como devemos fazer, peça que alguém vá pegar um copo com água para o rei. Como todos pensam ser rei, ninguém se levanta. E aí, repita o pedido e permita que conjecturem. Ao final, pergunto como ele se sente ao ler seus papéis. Então, isso fala da motivação, né?
E explique por que ninguém se levantou para servi-lo e o perigo de nos esquecermos de que o reino de Deus existe, apenas um rei, que é Jesus Cristo, que mandou sermos servos uns dos outros. Então, são muitos pontos que nós vamos encontrar em Mateus, e o primeiro ponto está aqui, uma dinâmica muito boa, e você pode criar outras dinâmicas para fazer essa reflexão que Jesus é o rei que havia sido prometido da descendência de Abraão e de Davi, e aquele que assumiria o trono de Israel. Então, a promessa messiânica estava se cumprindo, e a gente precisa também considerar junto aos nossos alunos que ele está especificamente intrínseco aqui no próprio Evangelho de Mateus, onde a gente pode identificar esses pontos específicos acerca do nosso Rei Jesus Cristo. Então, algumas peculiaridades no decorrer de toda a narrativa de Mateus evidenciam o objetivo do evangelista, que era alcançar os judeus para Cristo, como, por exemplo, a presença da genealogia logo no início do livro. Então, a gente começa a identificar quais os propósitos, ver também como Jerusalém é apresentada, a entrada triunfal de Jesus, falando também que o evangelista frisa que Jesus perguntou aos escribas e fariseus o que eles pensavam acerca de Cristo. No mesmo versículo está a resposta, a gente vai encontrar também, quando ele fala que ele é o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mesmo assim, a gente vai ver no segundo ponto o cumprimento das profecias, e o nosso aluno ele precisa também voltar a compreender que as profecias elas tiveram sim seu cumprimento na sua íntegra, e a gente pode fazer com ele menções de profecias que já foram cumpridas, sejam do próprio Jesus, seja que foram escritas, narradas dos seus escritos. Também mostrar aqui que o que foi dito pelo profeta Jeremias, para que se cumprisse o que foi dito também pelo profeta Isaías, e todas as profecias que se cumpriram acerca do Rei dos Reis. E também falar dos sermões e ensinos, que o Evangelho de Mateus é bem mais que contar histórias de episódios ocorridos, que por si só nos dão acesso a profundas verdades sobre o reino dos céus. O evangelista destaca importantes sermões e ensinos de mestre às multidões que lhe ouviam. Um dos sermões mais conhecidos, como é o Sermão da Montanha, né? E aí você pode trazer ele impresso e distribuir e fazer toda a leitura, toda a interpretação junto com eles. Temos também a questão do sal da terra, quando o próprio livro de Mateus vai tratar, né? O cumprimento da lei dos profetas em Cristo. Nós também podemos perceber aqui o reino dos céus como elemento e situações do cotidiano do povo. Quando Jesus vem falar sobre, no livro de Mateus, a parábola do semeador, do grão de mostarda, do fermento e do trigo e do joio. Tudo isso são elementos que, dentro da sala, a gente pode tratar com o nosso aluno, trazer bem para pertinho deles, para ver a compreensão, para que eles possam falar, expressar suas dúvidas, o que aquele texto expressa, representa para ele. Que muitas vezes a gente vê os nossos juvenis com muitas dúvidas, mas que a gente está ali para dar algumas orientações, para pegar fontes que possam melhorar a compreensão. E a própria palavra de Deus, que ela não pode sair de junto da gente, que é a fonte de maior crescimento, mas não tem como a gente ler a Bíblia sem também ter outros recursos que possam nos direcionar e até nos ajudar a compreender o que aquele texto quer nos dizer.
Então, é importante entender toda essa descrição, né, que o próprio livro de Mateus vem tratar. Outros destaque também aos escribas e fariseus hipócritas, né? O texto vem falando também, o sermão profético, e aí os discípulos eles foram instruídos por Jesus sobre os sinais que antecediam o fim, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância, a parábola dos dois servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, a vida eterna e o castigo eterno. E durante a semana, você pode até lançar no grupo algumas desses temas, né, desses assuntos, dessas abordagens, para que haja uma escolha, haja um debate, e qual vai se trazer para a sala, para que a gente possa, apesar que o tempo é resumido, mas aí uma seleção de parábolas para que sejam faladas, sejam apresentadas, e que eles mesmos possam também descrever a parábola que eles mais gostam de ler, que eles mais gostam de ouvir, né? As dúvidas que eles encontram no livro de Mateus, porque é um livro de fácil compreensão, mas que a gente vai precisar estar ali, a gente vai precisar estar ali orientando, a gente vai precisar estar ali conversando, a gente vai precisar estar ali buscando fontes para completar, para tirar as dúvidas dos nossos estudantes. Então, no dia a dia, na semana, você, meu caro professor, você pode apontar esses temas, e os nossos alunos, eles são a peça importante da nossa aula, né, da nossa EBD, que eles estão ali para receber e também aprender conosco, e também trazer para a sala de aula todo o seu conhecimento, as suas dúvidas e os seus questionamentos, e são através dos recursos que a gente utiliza para trazer o nosso aluno a melhor compreensão do que está sendo ensinado. Então, a nossa lição é as nossas lições, elas têm edificado muitas vidas, né? E aí a gente vai ver aqui um dos subsídios, quando o Evangelho de Mateus é um dos mais enraizados no Antigo Testamento. Então, não tem como a gente ler Mateus sem dar uma volta no Antigo Testamento para compreender. E o mais preocupado com questões importantes para o povo judeu é o que mais faz citações do Antigo Testamento e também mais referência ao cumprimento das profecias messiânicas. Também é o que mais tem a dizer sobre a lei do Antigo Testamento e demonstrar a distorção produzida pelas tradições defendidas pelos fariseus, focalizando a atenção no coração e não no comportamento. Então está aqui um guia do leitor da Bíblia, análise de Gênesis e Apocalipse, de Richard. E é muito importante a gente focar. Eu creio que a nossa aula vai ser muito edificante para a vida dos nossos estudantes, também para a nossa vida, dos professores que estamos ali todos os domingos, acompanhando o crescimento dos nossos alunos e também interagindo no dia a dia. Então está aqui exposto o livro de Mateus, e que durante a aula Deus ele vai também te dar outras orientações, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para que possamos trazer mais informações possíveis, para que possamos alcançar o nosso aluno com o maior crescimento possível e edificação para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, que seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.